É com muita satisfação que eu te convido a assistir mais um episódio do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, ó, se inscreve no canal para você não perder nenhuma reportagem, porque eu sempre trago os melhores profissionais de todas as áreas, que traz conhecimento não só para os cidadãos comuns, com várias dicas e informações, mas também para os profissionais da área, com dicas maravilhosas de atuação. E hoje eu tenho a satisfação de ter aqui comigo o Dr. Caio Grande Guerra, que é um especialista em direitos políticos, né, eleitoral, partidário, e tenho certeza que vai dar uma aula para todos nós. Também como docente não podia ser diferente. Um prazer, doutora Isabel, fazer parte, né, integrar justamente esse momento seu no podcast. Então, para mim é uma honra poder fazer parte desse momento histórico no que diz respeito a esse programa que você faz com grande maestria. Muito Né, obrigada. com vários colegas que já fizeram parte aqui, poderia enumerar alguns, né, doutor Diego, doutor Felipe Neves, enfim, vários amigos que, né, abrilhantaram esse seu programa. Mas eu só trago os melhores. Então para mim, na verdade, como eu disse, é uma honra poder fazer parte e trocar, né, contigo sobre essa temática tão relevante e atinente ao direito eleitoral. Né, algo que para alguns, é um bicho de sete cabeças, para outros, o que seria esse direito eleitoral? Então, a nossa proposta hoje é mais desmistificar esse direito eleitoral, né, e trazer a relevância dessa área, tanto para aqueles jovens profissionais que estão se formando agora, né, justamente saindo da graduação, para aqueles advogados que têm um interesse na discussão política e também justamente conhecer, né, essa área que envolve o direito eleitoral. Descomplicar o direito eleitoral. Exatamente, né? exatamente. Inclusive é um jargão que eu costumo utilizar, que a gente está aqui para descomplicar Perfeito. o direito. E a gente vai falar um pouco de eleitoral e partidário, que é exatamente aonde o doutor milita, que com certeza vai nos dar uma aula. Eu estou aqui de telespectadora hoje, né? Que isso. Então vamos começar assim, o que é direito eleitoral? Como se classifica? Como eu posso dizer aonde abrange esse direito eleitoral? Perfeito. O primeiro aspecto relevante que a gente tem que ter sobre o direito eleitoral é a percepção que ele vai se apresentar, obviamente, no âmbito do direito público. E para até elucidar, né, para os colegas que estão assistindo e também ter um posicionamento no que diz respeito à minha figura dentro dessa área do que envolve o direito eleitoral, profissionalmente, como você bem disse, né, eu atuo nessa parte do direito público mais voltada para o direito eleitoral, mas eu tenho uma trajetória voltada também para o recorte da sociologia. E especificamente, doutora Isabel, eu estou fazendo meu doutorado em sociologia política. Nossa, aquela área que ninguém quer na faculdade, tu quis, né? Mas também, né? Filho de doutor Sidney Guerra, que era o terror da verdade? né? E que engraçado, né? Ele justamente atuando na parte de direitos humanos, direito internacional, eu fui para o direito constitucional, que ele até atuou no início da carreira dele, mas eu fui para o direito constitucional e especificamente tenho militado dentro desse recorte. E aí, para contextualizar, né, trazer justamente esse cenário, essa dimensão da sociologia política, no que diz respeito à compreensão, né, do direito eleitoral, ela é crucial. Não só a sociologia política, também a ciência política, né, ou as ciências políticas. Elas justamente vão apresentar um cenário em que o direito precisa ocupar um espaço sobre o recorte das eleições. Porque quando a maioria, quando fala assim, direito eleitoral, só pensa na eleição. Só pensa nas eleições, né? E obviamente... E com raiva de ser obrigatório o voto no Brasil, né? A gente vai até falar sobre isso, doutor, essa questão dessa obrigatoriedade, né? Que se apresenta no papel de uma forma e na prática será que é? Mas enfim, a gente deixa esse spoiler para os nossos colegas, né, que estão assistindo, nossos telespectadores. Enfim, mas no que diz respeito, então, à percepção do direito eleitoral... diz respeito a uma área própria do direito público, mas que a gente vai ver uma conexão com outras áreas, inclusive fora do próprio direito, né? Fora do próprio direito. E aí, a gente, daqui a pouco, vai justamente tangenciar essa conexão com as outras áreas, né? Como eu disse, do próprio direito eleitoral. Ou que ele dialoga, melhor dizendo. E quais os principais objetivos do direito eleitoral hoje no país? Bom, se a gente parar para analisar a própria finalidade, né, do direito eleitoral,
que está associada à questão de votar, ser votado, da própria dinâmica de disputar, porque a gente pensa tão somente o recorte de ser eleito, né? E a gente esquece, doutor Isabel, aquilo que envolve justamente a arena eleitoral no âmbito da própria disputa. Isso é muito interessante, porque se nós estamos vivendo numa república democrática, um Estado de Direito, obviamente, e especificamente dentro do nosso Estado, nós temos os representantes. E, por certo, essa dinâmica de representação, no que envolve justamente, né, você votou, ou, enfim, não, mesmo não tendo votado, algumas pessoas estão justamente ou na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa do Estado, ou até mesmo lá na Câmara, no Senado, que seja, representando justamente o seu interesse. E, na verdade, eu acho que uma das principais bandeiras que a gente precisa levantar é que as pessoas não podem ser a política, né? É muito comum as pessoas, não quero saber de política, mas tudo na nossa vida está envolto de política, porque as leis são feitas por quem? E nós estamos aqui no final que a gente vai sofrer tudo que foi feito. Então, se a gente não escolhe direito, quem vai sofrer? Somos nós mesmos. Perfeito. Eu acho que essa compreensão justamente de um afastamento do direito eleitoral, né, da nossa realidade prática, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo, de fato, de fazer com que nós, e eu não gosto do termo, doutor Isabel, operadores do direito, não gosto. Eu gosto de trabalhar sobre a ótica de pensadores. Nós, justamente quando criamos, ou falar, o judiciário cria uma jurisprudência, uma vírgula. Quem vai justamente fomentar ou provocar o poder judiciário, né, para ter uma determinada decisão, e essa decisão sendo reiterada, cria-se uma jurisprudência, ou até mesmo numa dimensão anterior, um entendimento, quem vai provocar o próprio advogado. Então, a gente, e nós, enquanto nossa classe, né, de advogados, a gente tem que parar para analisar sobre essa ordem. Porque todos nós somos atores disso. Perfeito, perfeito. Então, se a gente tem uma dimensão, dentro de um cenário que também a gente pode falar mais à frente, sobre esse campo do ativismo judicial e da relação desse ativismo dentro do próprio direito eleitoral, que é algo muito importante. É um papel crucial do próprio advogado. E que a gente, por algumas questões, né, ao longo até mesmo da nossa formação, das preocupações da nossa jornada enquanto profissional do direito, a gente deixa de lado. Não vou discutir essa questão da política não. Mas é isso. Como você bem disse, justamente a produção normativa, no que diz respeito à criação de leis, atos e tal, é derivada justamente dessas pessoas que nós elegemos, né? E nós, entre aspas, já que eu falei que eu não gosto desse termo, mas nós iremos operar, já que quem gosta desse termo de operadores do direito, vão operar justamente o quê? Essas leis, atos produzidos por eles, né? Não, e é tão crucial coloquiar uma linguagem quando fala assim, nem discuto política. E perfeito. E, na verdade, isso é uma grande ignorância, principalmente para nós que temos um pouco mais de conhecimento, né? Sim. Como que eu não vou falar sobre política, né? E é o inverso. Nós que temos um pouco mais de conhecimento técnico, é que a gente tem que fomentar que todos deveriam conversar e debater política, né? Recentemente, teve uma fala de uma professora da UERJ, chamada Jane Reis. Ela tem alguns livros, e um livro dela justamente sobre a parte de hermenêutica constitucional. Um livro muito bom. Ela vai fazer algumas construções ali sobre definições de hermenêutica, um livro muito bom mesmo. E ela fez um vídeo falando sobre a dificuldade de você lecionar hoje direito constitucional, né? E como você sabe, eu leciono justamente direito constitucional. Como eu disse no primeiro momento, eu atuo na parte do direito público, advogo no direito eleitoral, mas eu leciono justamente ali direito administrativo, direito eleitoral, e o meu forte, até pelo meu mestrado, ter sido lá no PPGDC, né, Direito Constitucional, é Direito Constitucional. E a gente consegue fazer uma conexão sobre esse recorte especificamente do que você está falando, de toda essa confusão no que diz respeito a um cenário político-constitucional, até porque não se esqueça, a Constituição, ela possui sentidos. E um dos sentidos que a Constituição tem é o sentido político. Se você parar para analisar, né, a própria definição dentro desse sentido sociológico, com Ferdinand Lassalle, sentido político com Carl Schmitt, sentido jurídico com Hans Kelsen, né, e você tem um somatório de todos esses sentidos trazendo um recorte da Constituição total, o sentido cultural da Constituição, a gente vai ver que a Constituição se apresenta sobre esse recorte de Carl Schmitt, né, ou seja, sentido político, como uma decisão
política fundamental. Ora, por que nós estamos vivenciando hoje esse cenário de uma polarização muito forte no âmbito político e um afastamento de discussões práticas no que diz respeito à análise da Constituição? Pode ver, muitos colegas, infelizmente, vêm criticar a Constituição de 88, mas uma crítica vazia. Exatamente. Uma crítica Falar vazia. em vão, né? Falar em vão. Uma crítica vazia de falar assim, uma Constituição que não condiz com realidade. É uma Constituição, a gente estava até conversando sobre esse cenário, né, da diferença do campo teórico para o campo prático, mas nós deveríamos fazer um exercício, então, de trazer e fazer uma conexão sobre um âmbito prático associado ao campo teórico, porque nós temos uma dificuldade de aplicar alguns dispositivos constitucionais. Realmente aplicar no que diz respeito a uma dimensão efetiva, que é e o que está sendo feito para modificar isso, Maravilha. Né? Porque é muito fácil a gente reclamar se você não fizer nada. É isso. Né? Eu não gosto do nosso governante, mas você votou nele? Você assumiu o risco que você tinha nele? Eleições, estamos agora mais próximo das estaduais, né? Isso, estadual, federal. Você está pesquisando, você está verificando o que está sendo feito? Os partidos estão em movimento? Você tem alguma noção disso? Ou não? Você vai votar em alguém que alguém está pedindo? Maravilha. E a gente... Ou então aquele que não vota, que é pior ainda, vota. Né? Não quero não. Quer dizer, aí eu falo muito, eu adoro dizer isso para as pessoas. Você está dando uma procuração em branco para alguém. Perfeito. Que você está dando o seu direito de escolha para outra pessoa. Perfeito. E aí, trazendo até esse paralelo uma vez mais sobre o recorte da Constituição, o La Salle fala que uma Constituição sem esses fatores reais de poder postos, né, ou expressos ali, identificáveis dentro da própria Constituição, seria uma folha de papel em branco. Então, quando a gente deixa de lado essa dimensão prática da percepção, por exemplo, do nosso Estado, olha que interessante, um Estado em que na Carta Constitucional diz que é laico, mas que na prática, em determinados espaços territoriais, nós sabemos que, enfim, são dominados... Há perseguições religiosas. Total. Aí você fala assim, Caio, obviamente isso vai existir porque a gente está falando de violações de direitos, isso vai existir. Bom, eu não estou falando só de violações, eu estou falando de proibições práticas em territórios. Isso especificamente aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe do que a gente está falando. Então você tem uma limitação até mesmo de atuação, né, do Estado, dito Estado efetivo, dentro desse âmbito territorial que a gente vive. E aí eu falo de poder dito paralelo, enfim, por aí vai. Mas o meu ponto, especificamente dentro dessa conexão, né, do que envolve essa construção, né, que eu fiz rapidamente do direito constitucional com o direito eleitoral, ou sendo mais pragmático, né, essa crítica do direito constitucional ou da própria Constituição com esse afastamento da política tem um propósito. Tem um propósito e, ao meu ver, envolve uma construção associada a uma ideia de alienação. Por quê? Se eu não discuto ou não quero justamente entrar nessa seara, é um espaço para grupos de poder se estabelecerem. Você, na verdade, cria um menor que você dá o poder para ele. Perfeito. Então você tem um estabelecimento, que depois a gente pode falar também mais à frente sobre essa dimensão de partidos políticos, algo bem mais para frente para a gente conversar um pouquinho, que vai envolver justamente esse tipo de conexão. Ora, em determinadas pautas eu não posso discutir porque eu já tenho estabelecido determinados grupos que já estão realizando esse tipo de discussão. Por que eu não posso discutir? Nós não estamos no Estado democrático de direito? E aí, se a gente para analisar o que nós estamos vivenciando hoje, podendo fazer até algumas conexões com a própria, como eu disse, com a própria sociologia política, com teorias da própria psicanálise, a gente consegue analisar algumas questões, né? O próprio Freud, ele vai falar sobre a nossa sociedade, e isso em 1908, em um texto específico que ele vai falar sobre essa questão que eu vou trazer agora. Ele fala sobre a neurose e ele fala sobre o psicótico, né? Então você tem a figura do neurótico e do psicótico. E também do perverso, né? Que já sai dessa esfera. E esse aspecto que eu quero trazer especificamente sobre essa neurose, especificamente da neurose, é que para o Freud, ou
trazendo essa teoria freudiana para hoje, todos nós somos neuróticos. Sim. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Por quê? Ele diz que o neurótico é aquele que tem um conflito interno e acaba recalca. E você não consegue pegar, ele trabalha sobre a ideia de pulsão sexual, né? E você acaba conseguindo direcionar, digamos, essa pulsão para uma determinada outra atribuição que não seja essa finalidade, que para ele vai ser uma dinâmica sexual. Mas você recalca. Você vai recalcando e, obviamente, na análise dele, vai adoecendo. A ideia da psicose, né, do psicótico, ele já tem uma dinâmica não interna, e sim externa. Ele vai fazer isso, mas vai apresentar para o campo externo. Qual é o meu aspecto? Feito uma análise também muito breve, até porque eu não sou da psicanálise, enfim, por mais que eu goste de estudar. Algo que a gente tem observado hoje, sobre essa mesma ordem, é um processo que a própria sociedade tem vivenciado, né, ou vem vivenciando, melhor dizendo, sobre determinadas questões que vão se repetindo ao longo do tempo, que especificamente no campo constitucional eleitoral, a gente está experimentando hoje. Qual seja, Isabel? Uma retomada de ideias extremamente autoritárias. Não à toa, aquilo que o Bukele fez em El Salvador, por mais que, nossa, tinha aprovação de 90% da população, legítimo, ele altera a regra do jogo com o jogo rolando, para ele se perpetuar e continuar no poder. E o Trump, ontem, ele se manifesta da mesma forma, em que muda a regra do jogo para ele conseguir se reeleger. Ora, não à toa, Bukele fala de um Estado Leviatã. Você deve lembrar, lá na época da faculdade, né, que a gente justamente estudou sobre esse Estado robesiano, de uma base de Leviatã, que seria o quê? Um Estado autoritário. Então, exatamente, porque você não pode mudar a regra se você vai se favorecer dela, né? Não, e o meu ponto é justamente mudando a regra e sobre uma perspectiva maniqueística, a gente fala assim, é bonzinho ou vilão? Bonzinho ou vilão? Mas a gente acaba pensando... Essa taxação, isso tem um perigo, né? No Brasil nós vivemos isso, porque criou-se 2 grupos, e aí se você é contra A, você acaba votando em B, ainda que você não seja favorável a B, mas só para não voltar em A. Perfeito. A gente vai falar sobre até a lei do Verger, que ele fala sobre essa... tem várias críticas sobre ele, mas ele fala sobre essa dinâmica do bipartidarismo e às vezes a entrada de determinados grupos que são terceira via, quarta via, por conta disso. Então é isso. Ou você é grupo, como que é? Mortadela ou coxinha, né? Não, é coxinha que fala, né? Coxinha ou mortadela. Não necessariamente. Você, dentro de um campo de pluralidade política, você pode acreditar, se vincular, enfim. Parece que a gente está retroagindo no sentido assim, a gente está indo para a época da arena, né? Parece que o mundo começou a ser, apesar de globalizado, ele começou a ser mais manipulável. Você tem essa sensação? Total. Por isso que eu trouxe esse aspecto específico relacionado à teoria freudiana sobre o campo da própria neurose e da psicose. Por quê? A partir do momento em que, estudando ou percebendo o direito constitucional, o direito eleitoral, sobre determinadas falácias construídas e postas, você passa a acreditar naquilo e o que acontece no campo prático? Problemas. Eu não vou me relacionar contigo porque você tem um posicionamento contrário ao meu. Não, mas eu sou profissional, a gente é profissional. Não, mas eu não, em hipótese alguma, eu vou me relacionar. Exatamente. Por quê? Só porque você tem um posicionamento político diferente do meu, enquanto que dentro de uma democracia seria justamente o diálogo. Para você ver descrições de pessoas. Perfeito, né? Isso. Política de direita, política de esquerda. Não é assim, né? Não. Quer dizer, você está classificando pessoas por conta disso. Político. É justamente esse aspecto que eu acho que é relevante dentro dessa nossa conversa, né? E de uma forma bem leve, mas também trazendo sobre um recorte realista, porque as pessoas têm uma visão do direito eleitoral como se fosse um direito do partido político. Tem um fundamento aí? Tem uma questão? Tem. Eu vou falar já sobre. Mas, na verdade... Você até já consegue me explicar em relação qual a diferença entre o direito político e o direito civil. Acho que tá nessa linha do que você está desenvolvendo. Beleza. Tá.
Para falar sobre isso, a gente precisa mais uma vez pontuar a questão do próprio direito constitucional e especificamente fazer uma diferenciação dos direitos fundamentais com os direitos civis, né? Que a gente vê, por exemplo, no direito norte-americano, a construção do civil rights. Civil rights se apresentam como direitos civis, não são os direitos fundamentais. E na prática, a gente verifica uma diferença que eu acho que o próprio doutor Diego aqui já deve ter pontuado, né? De uma diferença dos direitos fundamentais para os direitos humanos, em que os direitos humanos, para uma boa parte da doutrina, está vinculado ou tem um parâmetro no direito internacional. Então ele é produzido justamente sobre, enfim, o âmago do direito internacional. Já os direitos fundamentais, eles estão associados a um plano, né, interno, que possui como parâmetro a própria Constituição, lembrando que a Constituição Federal ela é dividida, e a estadual também, ela é dividida em duas partes, aquilo que envolve matéria de Constituição. Então eu tenho, no campo do conteúdo ou matéria de Constituição, uma parte orgânica, que diz respeito à organização do Estado e divisão de poderes, parte importantíssima para a estrutura do nosso Estado, né? E é o que o professor Roberto Gargarella fala, que essa sala de máquinas aqui na América Latina está o quê? Trancada. A gente não consegue ter acesso. Uma sala de máquinas envelhecida, extremamente burocrática, e que somente grupos de poder estão ali. A população não tem interesse. Não consegue entender que isso tem motivo para isso, né? Total. Por exemplo, é justamente esse ponto. Se quem está lá muda a regra do jogo para continuar no poder, ué, tem alguma coisa acontecendo. Por que ele quer continuar no poder ser tão ruim assim? E a gente deixa de lado, não quer discutir, não quer perceber o direito sobre essa ordem. O direito é uma ciência social aplicada à realidade. A sociologia, que, né, infelizmente, ao longo da nossa formação, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui conhecer ciências sociais, doutora Isabel, justamente quando eu fui fazer minha graduação de sociologia. Eu falei, eu não sei de absolutamente nada. Cada vez mais, estudando, eu sei que não sei de nada. Desse exemplo, quando eu fui estudar sobre licitações, que não tem nada a ver com o que você aprende na faculdade. Eu odiava direito administrativo na faculdade. Quando foi na prática, é uma maravilha, né? Na prática, gente, como é. Eles colocam uma forma pesada. Que você... Não quero nem saber. Mas aí quando você vai viver aquilo dali, é totalmente diferente. Por exemplo, nesses aspectos que eu estou trazendo aqui, né, a gente pontuar isso para um iniciante, um aluno que está justamente começando agora no curso de Direito, é importante para justamente perceber o direito fora daquela ordem, então, como eu disse, tão sair somente... da cestinha, né? Exato. Então, quando a gente para analisar e fazer esse tipo de conexão com a própria sociologia, antropologia, ciência política, psicologia, o direito ele vai estar ali. Repito, o direito é uma ciência social aplicada a isso. Não à toa, quando a gente fala sobre a personalidade jurídica do Estado, nós temos as duas teorias, né? A ficcionista e aquela que é realista, beleza? Então, sobre essa ordem, Pierre Bourdieu fala que o Estado é uma ficção jurídica. É uma construção jurídica. Ou seja, o direito vai trabalhar o Estado. E a gente deixa de lado. A gente esquece. Que Estado é esse? Justamente, parte orgânica. E esses direitos fundamentais, doutora Isabel, estão ali parametrizados justamente na parte dogmática. Então nós temos a parte orgânica, direitos e organização do Estado e divisão de poderes, e parte dogmática, direitos e garantias fundamentais. Então, sobre esse parâmetro, os direitos fundamentais estão associados ao direito constitucional. E os direitos civis? Obviamente, eles estão conectados, né, dentro desses direitos fundamentais. Então, os direitos civis, eles derivam justamente desse recorte próprio dos direitos fundamentais. Por exemplo, está lá no Código Civil a ideia de nome, prenome, todos têm direito ao nome, prenome nele constituídos, o sobrenome. Beleza. Isso é um direito fundamental, mas também tem uma conexão com a própria manifestação dos direitos civis, obviamente. Porque eu estou te identificando, não é isso? A questão de uma identidade. Indivíduo, né? Um indivíduo, essa percepção enquanto indivíduo. Obviamente, isso vai derivar dessa ordem fundamental. E olha que interessante, o professor Daniel Sarmento, ele vai falar que a caracterização, né, de um direito fundamental, ou melhor dizendo, como que a gente trata a fundamentabilidade do direito, ou seja, o que é um direito fundamental, ele faz uma conexão com a ideia de dignidade humana. E na prática tem muita confusão, né? Vai falar que
a dignidade humana é um princípio ou um direito fundamental. Não. É como eu vou caracterizar efetivamente um direito fundamental por essa lupa. E por isso que acaba que tem essa confusão. Então, os direitos políticos também, de uma forma específica, ele está conectado nessa ordem de direitos fundamentais. Só que, obviamente, a finalidade é distinta sobre o conteúdo prático. Enquanto os direitos civis têm uma manifestação, como você bem disse, relacionada à própria identificação, identidade, enfim. Os direitos políticos já têm uma manifestação de prática política. Lembrem, nós estamos num Estado em que funciona sobre uma métrica representativa. Mas nós podemos diretamente exercê-lo também. Até porque, como está previsto na nossa própria Constituição, o poder emana do povo, que fará por meio dos seus representantes ou diretamente. Então nós temos ali próprio plebiscito e referendo. E até a ideia, né? Iniciativa popular para a criação de lei. Tem até uma discussão, doutora Isabel, sobre a possibilidade de termos uma emenda constitucional por iniciativa popular. Nós sabemos que não. O rol posto ali no artigo 60 da Constituição, ele vai justamente trazer, né, quem é que pode emendar a Constituição, ou seja, alterar a nossa Constituição. Mas para alguns doutrinadores... Que, na verdade é um escalonário, né? Porque quem vai fazer essa mudança são os deputados. Perfeito. Mas quem colocou eles lá? Não fomos nós? Então, e aí quando você para analisar, né, é justamente essa crítica. Por exemplo, o professor Flávio Martins, ele fala sobre isso. Ora, se o poder emana do povo e eu tenho uma iniciativa popular para poder criar lei, por que eu não posso ter uma iniciativa popular para emendar a Constituição? Mais uma vez, acaba entrando nesse aspecto que a gente está discutindo aqui. É somente sobre um âmago de proteção? Ah, não, porque a nossa Constituição, obviamente, numa estrutura formal, ela está no topo do ordenamento, né? Por uma segurança? É por uma segurança? Sendo muito franco, não é. É jogo de poder. É jogo de poder. É fato. É jogo de poder. Por isso, essa dificuldade de compreender ou de vivenciar o direito eleitoral. Mais uma vez, essa dificuldade de perceber, e é o que eu falo, alguns professores lecionam direito administrativo não tendo vivenciado o direito administrativo. Como? Não tem como, porque eu não passo a realidade. Eu também. Eu tinha uma noção de direito administrativo e quando eu fui trabalhar com direito administrativo, tanto na Procuradoria do Município, na Procuradoria do Estado, dentro de secretarias, eu falei, é outra coisa. Outra coisa. Eu até brinco, né, com os meus alunos, que eu também leciono direito administrativo, e falo sobre essa dinâmica. A gente critica tanto essa burocracia. Por quê? Porque a gente, de fato, gente não, né? Algumas pessoas, de fato, usam dessa burocracia para beneficiar, ou para se beneficiar. Não à toa, algumas pessoas, né, grupos foram, enfim, presos, levados, por conta justamente disso, de você usar essa estrutura pública para benefício próprio, que é diferente do Estado, da administração burocrática, para a administração gerencial, em que eu tenho um planejamento, coordenação. Hoje nós estamos no digital, porque eu não tenho, em alguns lugares, por exemplo, eu tenho processos administrativos do papel e não tenho digitalizado. Como acontece, por exemplo, no Estado tem o SEI. Você entra ali na plataforma, cai muito, tudo bem, mas você consegue ter acesso e ver seu processo administrativo. Mais uma vez, afastamento da própria população. E aí o direito entra nisso. Inclusive, da segregação, vamos dizer assim. Quem hoje pode votar? A gente, analisando esse aspecto, né, da votação, e a gente para analisar uma perspectiva histórica, né? As mulheres, nós sabemos que elas não podiam votar, né? Então, ao longo do tempo, a gente verifica essa dimensão de poder muito escrachada, muito escancarada, melhor dizendo, sobre essa ordem. E hoje, a gente verifica que o voto no nosso país é obrigatório para os 18 anos até 70, sendo facultativo para aqueles de 16 até 18, né? Então, na verdade, é 17, quase 18 anos é obrigatório. Então, eu faço aniversário hoje, 18 anos é obrigatório, vai votar. 16 até ali, para completar 18 anos, e os maiores 70, além dos analfabetos. Facultativo. A grande discussão, e é muito interessante essa sua pergunta, é que no campo prático, a gente verifica, o voto de fato é obrigatório?
verifica o valor da multa. É baixíssimo. Pois é. É irrisório, Isabel. Isso é uma questão que é uma conexão que as pessoas não se dão conta. É irrisório. Entre aspas. Vamos dar um exemplo, pandemia. Sim, perfeito. Digo até em relação ao município. Você viu a quantidade de número de votos válidos foi muito pequena, baixa. Muito baixa, porque a maioria optou por não votar. E aí, qual é a multa? Baixíssima. Baixíssima. Então você paga um valor ali irrisório, né? Não sei se é 13 e pouco, não é isso? Acho que não chega a 10 reais. Não chega a 10 reais. É um valor muito baixo, e que você... É quase dizendo assim, ó, mas tudo bem, se você não votar, paga 10 reais. Perfeito. Eu até participei de um evento bem importante sobre direito eleitoral e eu participei da mesa falando justamente sobre essa ideia, né? E um outro colega, a gente fazendo uma troca ali, falando sobre isso. É obrigatório, mais uma vez, é essa ideia. Então, é obrigatório. Tá bom, mas se você não for, então você paga uma multa. Que multa? Um valor irrisório. Não, e mas para pessoa... estão mal acostumada, mal comparando, eu lembrei de uma situação que eu vivi umas semanas atrás, que o juiz deu ciência a uma testemunha. Uhum. E ele falou que não podia faltar. E ele falou, mas qual é o valor da multa? A pessoa já está pensando na multa. Qual é o prejuízo. Se for pouquinho, eu falto. Da mesma questão é a questão eleitoral, né? Então... A gente vive um cenário assim, não obrigatório. Você tem que votar, tá bom. Qual que é o valor da multa? Né? Obviamente, se deixar de pagar a multa, você vai receber, não pode participar de concurso público. Isso que eu ia perguntar. Se não votar... Você não pode participar de concurso público, você fica com várias restrições. Mas é um cenário... Restrições civis. Restrições civis, justamente por conta dessa dimensão, porque essa dimensão dos direitos políticos, elas estão totalmente vinculadas a própria manifestação da sua cidadania, né? Então, quando a gente fala dos direitos políticos, dessa questão de votar, ser votado, disputar, ela tá poder entrar em partido ou de forma direta, enfim, elas estão associadas a esse exercício da cidadania. E ora, num Estado democrático, a própria manifestação da cidadania é crucial para o desenvolvimento. Esse é o ponto, mais uma vez. Que exercício de cidadania é esse? Que estrutura de poder é essa, parametrizada pela Constituição e pelo próprio, enfim, que seja direito eleitoral, que a gente passa a analisar? E é o que eu falo, é uma perspectiva crítica. Tá aí. É obrigatório? Até que ponto, doutora Isabel? Quais são as vedações? Mas isso se você não pagar a multa, se você esquecer, e ainda assim por aí vai. E se não justificar? E por aí vai. São várias questões que, na verdade, eu gosto de dizer que é a ponta do iceberg. Tem questões mais abaixo que de fato, que a gente tem que parar para analisar. Né? Que está parametrizado sobre a própria construção do nosso Estado. Ora, nossa primeira Constituição, 1824, nosso Estado era um Estado unitário. Nós tínhamos 4 poderes. Lembra? Poder executivo, legislativo, judiciário, moderador. Quem era o poder moderador? Aquele que exercia o próprio poder executivo. Seguimos, partimos para a nossa segunda Constituição, então vem com a própria ideia do Estado federado, americano, importamos essa ideia da Federação Americana. Mas aqui a gente gosta de importar alguma coisa, né? Eu ia falar isso. A gente vai fazer a nossa aplicação, não dá. Dá ruim. Sabe por quê? Mais uma vez, eu não encontro esse fundamento no direito. Eu encontro esse fundamento na sociologia, na antropologia. Que construção político-social é a nossa? Que realidade cultural, né, nós temos aqui no Brasil? E eu não estou falando sobre o ponto de vista, por exemplo, de trazer, né, a questão do como que é aquele termo? Síndrome de vira-lata. Não é nada disso. É realmente de conhecer. E mais uma questão relevante. Nós produzimos ciência aqui. Nós temos saberes aqui. E quando a gente para analisar, batemos palma. Sabe onde a gente produz muito saber aqui? Essa parte dogmática. Direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, a própria lógica. O nosso país, ele não dá valor. Então, ele só aqui, para você ser valorizado, você precisa ser reconhecido lá fora. Aí eles começam a te enxergar. Não, isso é um ponto, que é a ideia da própria síndrome do vira-lata, né? Você não aqui, como que a ação de casa não faz milagre, não é isso? Mas sobre essa ordem, nós temos aqui na América Latina, por exemplo, uma epistemologia do Sul muito interessante sobre saberes plurais. Bolívia, por exemplo, hoje é um estado plurinacional. Mais de uma nação dentro do território, né, do Estado boliviano. Olha que coisa interessante para a gente poder discutir sobre o campo dogmático.
Mas no campo orgânico, isso tem alguma diferença? Eu falo para você com muita tranquilidade, doutora Isabel, não. Qual que é a relevância para o Estado boliviano, dentro dessa dimensão prática, associada ao campo dogmático, ou seja, direitos e garantias fundamentais, de reconhecer um Estado como um Estado com várias nações, na hora de organizar a regra do jogo? Quem vai pôr a regra do jogo é aquele que já está no poder. São os grupos que estão ali. Então eles te dão, é isso que eu tô falando, te dão um direito aqui, te dão outro direito aqui, garante o direito, te dá um benefício e tal. E na hora de implementar, continua o jogo como tá, meu amigo. É a mesma ideia que nós temos aqui no Brasil. Tá aí. Por que a gente não discute, por exemplo, ou rediscute o processo eleitoral? Porque é um tabu falar, por exemplo, de candidatura independente aqui no Brasil. Não. Partido político é absoluto. Por quê? Quem falou isso? Você fala em partido político, tem uma coisa que eu acho absurda ainda existir no Brasil, é a questão do voto partidário, né? Quanto isso ainda é um absurdo, quer dizer, cadê a democracia? A pessoa teve 100 votos e outra teve 1.500. Ah, perfeito. A que entra é a que teve 100 votos, não de 1.500, porque o partido está fazendo tantos candidatos, né? Eu acho que isso é uma aberração e ninguém faz nada porque o jogo de interesse é muito maior. Não, é interessante essa sua fala, e aí para a gente poder contextualizar para quem está nos assistindo, é interessante observar que aqui no Brasil nós temos dois, digamos, modelos, né? No que envolve a própria dinâmica aqui. Nós temos aquele que é o majoritário e aquele que é o proporcional. Então, dependendo justamente da eleição, vai ser aplicado um, vai ser visto um ou outro. E o meu ponto é, especificamente isso que você está falando, doutora Isabel, com relação ao sistema ou à lógica do sistema proporcional. Onde que a gente vai parametrizar isso? Vereador, deputado federal, deputado estadual. Ou seja, quem vai legislar. Exatamente. Que é o nosso representante. E aí, mais uma vez, nada é por acaso. Que ninguém faz nada, porque tem interesse nisso. Porque, assim, estamos num Estado democrático de direito. Todos, a votação que vai eleger. Não, a votação não. Peraí, vírgula. Porque não é o mais votado que vai ser eleito. Né? É o partido político. Então, é o que eu falei, a gente vem ainda com o arcaico lá da arena, cara, que era exatamente o partido fazia tantos, e aí, vamos do partido que está ganhando, vamos tirar os mais votados. Doutora Isabel, mas essa construção que a gente tem hoje, né, não à toa esses players políticos que se apresentam ali, até hoje alguns, vieram justamente do quê? Do regime da ditadura. Nós vivemos o constitucionalismo chamado de constitucionalismo de redemocratização. Mas esse é o ponto. Redemocratização para quem? E aí a gente consegue analisar, como bem disse, e a gente está aos poucos fazendo essas conexões que parece que a gente joga uma corda e dá uma volta danada, mas num determinado momento a gente volta, justamente para poder analisar esse aspecto que você bem falou. Ora, eu te dou direito e tu fica quieto. Essa parte não vai mexer, não. É isso. Então, pensa numa ampliação, por exemplo, feita numa dinâmica de ativismo judicial ou de ampliação de direitos fundamentais, porque lembra, cláusula pétrea. Mas é cláusula pétrea para a gente poder abolir, né, restringir direitos e garantias fundamentais. Agora, ampliar, vamos embora. Qual a lógica? Direito à busca da felicidade já foi tratado em diversos casos, né, no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, poxa, nossa, elucidar que de uma forma muito interessante, o casamento homoafetivo tendo como um dos parâmetros, não o único, né? Um dos parâmetros de direitos fundamentais, o direito à busca da felicidade, incrível, maravilha. Mas calma aí, vamos discutir um pouco essa parte de funcionamento do Estado? Não, isso aqui você não vai discutir, não. É justamente esse ponto que eu tô falando. Por isso que o direito eleitoral, ele é nichado. Então, até com uma explicação para quem está nos assistindo. O que você poderia explicar para aquela pessoa que não tem conhecimento político, por que no Brasil é assim? Tem um partido A, B e C. Uhum. Aí, o do partido A, ele vai fazer mais candidatos do que o do partido B, mesmo que eu olhe lá, né? Porque, por exemplo, saiu listagem de votados. Aí você vê lá, João, 30 mil votos. Mas João não entrou, não. Mas entrou Maria, que estava só com 15 mil. Explica de uma forma dinâmica para quem está nos assistindo. É que eu falo, aí é o fogo pegando mesmo, né? Bom, mas no ponto teórico e depois eu vou para um ponto prático. No ponto teórico, nós temos então esses dois modelos, né? Enfim, do que envolve um sistema, uma lógica proporcional, uma lógica majoritária.
A majoritária, ela tem uma força muito parametrizada do candidato. Então a gente tem, por exemplo, o Senado, né, governador, prefeito, presidente da República. Independentemente do partido, obviamente isso vai impactar no que diz respeito a fundo partidário, no que diz respeito a tempo de televisão, tempo de rádio, né? Então um partido mais forte tende a ter mais tempo. Mas na prática, às vezes um candidato que vem num partido mais... E nós temos exemplo, o próprio Collor, né, quando ele veio presidente, justamente veio num partido fraco, desconhecido. O Bolsonaro, no primeiro momento, ele veio num partido à época bem enfraquecido, mas era tratado justamente a ideia de quem? Da figura, né? Isso é bem interessante. E aí você trabalha sobre esse âmago da ideia majoritária. Se vai ser absoluto ou se vai ser simples, né? Então, por exemplo, no campo da presidência, por isso que a gente tem segundo turno, né? E no campo do Senado, não, simples, por isso que a gente não tem segundo turno para o Senado, beleza? Então, ou vai ser simples ou vai ser absoluto. E no campo do proporcional, a força não está no candidato, a força está no partido. E aí, se a gente para analisar a própria teoria dos partidos políticos, idealizada por Maurice Duverger, ele vai falar de tipos ou tipologias de partido. E ele vai falar do partido de quadro, que você tem uma figura forte que vai representar aquele partido. Você tem o partido numa dimensão ideológica. Então você tem aqueles partidos, por exemplo, Partido dos Operários. Né? Você tem uma dimensão ideológica que você consegue identificar naquele partido. E depois ele vai falar de outras dinâmicas, de construções históricas relacionadas ao partido e que ele pontua, por exemplo, a título elucidativo do partido catch-all. Catch-all é pega tudo, tradução do inglês direta, é pega tudo, o partido pega tudo. Por quê? Qual que é o propósito, então, a gente visualizar esse partido pega tudo? Fazer nominata. E a gente vai parando para analisar uma desconstrução, inclusive, doutora Isabel, da ideia da fidelidade partidária sob uma dimensão ideológica. Partido no Brasil com ideologia, muito difícil. Que isso? Muito difícil. Em que tenha de fato uma identidade com aquela ideologia? É porque vai mudando de acordo com a conveniência, né? Porque, na verdade, a força está no partido. Se tiver figura que tem uma ideologia vinculada àquele partido, mas não consegue fazer a cadeira, para muitos partidos isso não é interessante. Tem partido que não, tá? Não são todos, eu também não vou generalizar. Tem alguns partidos que, de fato, lutam, porque nós temos, dentro da arena eleitoral, etapas. E a disputa da eleição é uma grande etapa. Só que as pessoas estão preocupadas tão somente na cadeira. Por quê? Mais um ponto. Por quê? Esse espaço aqui, para mim, é o mais importante, o espaço da disputa, de você ouvir o candidato, ter contato com o candidato, conversar com o candidato, ir à rua, né? Essa festa, né, que fala, né, a festa da democracia, que de fato deveria ser uma festa da democracia, era para ser, sendo redundante, uma festa da democracia, mas a gente sabe que não é. É uma manifestação de jogo de interesse. É isso. Entende essa construção? Que ela é muito delicada, isso que eu tô falando, mas é uma realidade. E, obviamente, isso vai afetar essa lógica dessa modelagem que a gente está tratando aqui. Então, por exemplo, nesse sistema, ou nessa lógica proporcional, mais uma vez, por isso essa... Poxa, Caio, então como é que é isso e tal? É porque a força é do partido. E aí você tem que fazer aquela análise, né? Do quociente eleitoral para o quociente partidário, para justamente verificar quantas cadeiras esse partido vai fazer dentro daquela realidade. Por isso que, dependendo do lugar que a gente estiver falando, você consegue identificar um partido sendo forte e fraco. Então você tem, em determinados municípios, partidos que têm mais da metade da Câmara dos Vereadores. Como que isso é possível? Um partido extremamente forte. Então, aqueles players, né, aqueles jogadores, aqueles integrantes que estão ali, obviamente estruturaram um partido para ser muito forte. Quanto voto você precisa ter para poder entrar? Muitos. A gente acha que não, né? Às vezes o partido faz 10 cadeiras. Essa 10ª cadeira aqui é voto pra caramba. Por quê? Obviamente vai dimensionando essa ideia. Então, um partido muito forte. E nós temos os exemplos, como eu disse, né, até com essa ideia desse partido de quadro, que Duverger traz lá atrás na teoria dele, a gente consegue observar essa dinâmica também dos puxadores, né? Daqueles candidatos, enfim, alguns lá de São Paulo famosos. Eu lembrei logo, né? Todo mundo lembra dele. Do Tiririca. Sempre com essa ideia. E aqui no Rio também, né? A gente pode falar aqui do Rio de Janeiro a ideia do próprio Carlos Bolsonaro. Votação
Ele puxou, salvo engano, não vou cometer... Vou falar mais ou menos porque realmente foi por aí, mas eu não tenho certeza. Então já deixo... Eu acho que ele fez sozinho o dele e mais 2. Sozinho ele fez 3 cadeiras. Salvo, posso estar equivocado, tá? Mas ele fez com certeza. A dele mais uma, com certeza. Mas eu acho que ele fez sozinho uns 3. É valioso, não é, esse candidato pro partido? Entende? Então, mas aí vem cadê a democracia? Que o que está em segundo, que ele arrastou, tem menos votos, às vezes, do que um outro que fez voto à beça, mas o partido dele era fraco, que não fez nenhuma cadeira. Vou te contar um segredo que não é tão segredo assim. Partido político, se você parar para analisar na estrutura da Constituição, ele está inserido dentro do título de direitos fundamentais. Faz esse exercício. Abre o teu vadimeco, a tua Constituição, vai lá que você vai ver. Partido político está inserido justamente no título dos direitos fundamentais. Mas eu falo para você, partido político não é direito fundamental. Não é. Ah, é importante demais. Parece que eu sou totalmente contra partido. Não, eu sou a favor dessas estruturas. Sou sim. Defendo os partidos políticos. Mas que deveria ser de uma outra forma, né? Ora, por que o Constituinte coloca os partidos políticos como direitos fundamentais? Alguns professores sustentam e fazem esse tipo de crítica. Por que está ali, então? Especificamente nessa ótica de direitos fundamentais. Para elucidar esse tipo de relevância. E a gente acaba percebendo isso, que, na verdade, tem uma discussão no campo estrutural do Estado. Quem vai ditar as regras do jogo, né, no que diz respeito a esse funcionamento, são justamente esses grupos, doutora Isabel. E aí a gente acaba migrando sobre algumas teorias, né, da própria ciência política, vinculados a essas teses, né, de pluripartidarismo, que diz respeito a vários partidos, ou a bipartidarismo, 2 partidos, que vão facilitar ou acabar por gerar determinadas questões efetivamente práticas. Essa é a ideia. A gente pensa que não, mas na prática isso acontece. Foi exatamente o que você falou logo no início da nossa conversa. Hoje ou você é do partido X ou do partido Y. Você não pode votar em outro partido se você vota... Eu mesmo, né? Voto em uma pessoa que, enfim, não tem isso para presidente, né? Não tem uma... E as pessoas... porque é a pessoa que eu acredito naquele momento. Você começa até a achar que você tem que escolher entre os dois que estão para ganhar, porque se você vota num, você está desperdiçando o seu voto, não tem essa ideia. Até, né? Ué, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente passou por isso recentemente, a própria ideia do Witzel. Lembra? O Witzel estava lá atrás, do nada como um outsider e juiz, né? Ele justamente consegue entrar sobre esse recorte, ser um outsider, um forasteiro desse campo eleitoral. E está sendo muito ventilado isso. Eu vi isso em Caxias também, né? Sim. Não quero A, não quero B. Então vamos pegar o C aqui. O C ganhou a eleição. Sim, então é isso. Então sobre esse recorte a gente vê. E não era nem o caso, né? Não era um outsider. Mas especificamente o Witzel era um outsider. Então, isso falando do governo, né? O governador. Eu acho que essas figuras até surgem exatamente com o cansaço, né? Vamos pensar que a gente vem de anos, de décadas. De uma neurose. De uma questão, é a família A ou a família B. E você começa a ficar cansado daquilo dali. Não sai as famílias, troca de poder entre uma família, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Aí você começa exatamente buscar a via de acesso. Não, perfeito. Não quero nenhuma dessas duas. Qual que eu tenho? Eu tenho essa aqui. Só que aí é esse ponto. Essa via está parametrizada em quais partidos? É o que eu falo, falta esse tipo de análise nossa, inclusive do próprio direito, de entender. E mais uma vez, não é demonizando, é tão somente... Pessoal, eu quero dar um recado para vocês. O conhecimento, de fato, parece clichê, né? Mas o conhecimento, ele liberta. E quando a gente para analisar o próprio estudo do direito, ele vai estar parametrizado à própria produção do saber. Então, quando a gente discute esse tipo de cenário de reconhecer uma estrutura política X, Y ou Z e a partir daí analisar esse campo real, é o que vai dizer pra gente muitas coisas e a gente às vezes deixa de lado. Então, dentro da própria análise jurídica, estudem. Conheçam, busquem saber o que é uma Constituição. Às vezes você deixa de lado, né? Eu tô operando aqui, eu não quero entender essa dimensão da própria produção constitucional. É muito complicado. É muito complicado, deixa de lado. E, obviamente, a gente não tem uma ocupação de espaço. E o que acontece? Problema. Rupturas,
né, cenário de esvaziamento em determinados pontos, e é isso. Então, às vezes a gente critica, e na hora de poder, por exemplo, pensar em grupos críticos, e mais uma vez, esse meu posicionamento aqui, não parece que é totalmente contrário a partidos políticos, não, mas é de repensar o nosso modelo funcional, doutora Isabel. O nosso modelo do que diz respeito ao nosso campo estrutural. Se você quiser disputar uma eleição na próxima, né, agora para deputado, você precisa obrigatoriamente se filiar a um partido político. Obrigatoriamente. Você tem que se filiar a um partido político. E eu pergunto para você, que partido político seria esse? Obviamente, ou infelizmente, muitas das vezes, não estou, né, generalizando, na verdade estou generalizando, mas sob a perspectiva do que envolve o nosso cenário, muitas das vezes a pessoa vai para aquele partido que tem uma nominata interessante, que você consiga disputar. Porque você não vai entrar. Tese falando sobre a candidatura avulsa, né? Tem. Foi a minha dissertação de mestrado que eu quis falar sobre a candidatura independente no Brasil, chamada de candidatura avulsa, e eu fui construindo também essa ideia, né? Aqui no Brasil, só na Cláudia Santana tinha produzido, o professor Rodrigo Mesoma aqui, ele até levou, ele se candidatou a independente, obviamente não conseguiu, né? Mas ele levou, a situação dele foi até pro STF, e ele tentou vir candidato independente aqui no Brasil. Eu queria fazer uma análise sobre a possibilidade dessa candidatura independente sobre uma ótica da convencionalidade. Então não é sobre constitucionalidade, é sobre o âmbito de tratados internacionais, enfim, que já vai para outro aspecto. Num primeiro momento, para a pessoa que está em casa acompanhar, é obrigatório, então, para você ser candidato, você está afiliado a um partido? Total, condição de elegibilidade. Ponto. Por isso que eu não podia falar da candidatura avulsa sobre um recorte constitucional, porque na Constituição já estava prevista. Então, o que eu fiz? Lembra pirâmide de Kelsen? Constituição está no topo. Constituição está no topo. Maravilha. Eu não posso pegar uma lei e fazer uma análise sobre... Não faz sentido nenhum, né? Produzir uma lei que viola preceito constitucional. Eu posso discutir uma emenda constitucional, né? Salvo engano, foi até o senador Regufe já apresentou isso. Mas não vai para frente, não é nem divulgado. Não é nem divulgado. A gente nem sabe dessa possibilidade, acha que é algo intocável. Esse meu ponto é intocável. Por que é intocável, doutora Isabel? Não é intocável. Macron é candidato independente. Foi candidato independente. Presidente da França. Independente. E outros exemplos de países que se apresentam sobre essa ordem. E mais uma vez, também, a candidatura independente não é a solução de todos os problemas, não. Mas é um respiro que a gente precisa ter. É um respiro porque a gente hoje está muito conectado. Mas para que a gente avance, a gente precisaria de uma mudança na nossa Constituição. Sim, precisaria. E o meu ponto, no primeiro momento, era justamente discutir num recorte internacional, né? Aplicando, então, questões que estão vinculadas ao direito internacional sobre o âmbito interno. E aí eu fiz alguma análise de casos, né? Até eu falei sobre o caso Iatama versus Nicarágua, em que um grupo indígena, né, chamado Iatama, eles não conseguiam criar um partido político na Nicarágua, levou-se a situação até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque no plano interno não foi resolvido. Eles queriam disputar as eleições, não conseguiam criar o partido, o plano interno não resolvia, foi para a comissão levou para a corte Interamericana, e lá na Nicarágua hoje pode a candidatura independente, né? Por quê? Eles queriam disputar, não tinham como criar partido. O que a gente vive hoje? Se você quiser disputar, não confia nos partidos, vai criar um partido político. E aí teve uma alteração de todo o sistema, né, eleitoral, digamos, no que diz respeito ao campo das regras eleitorais da Nicarágua, foram alterados. Aqui, nós deveríamos passar por isso. Mas, mais uma vez, sendo muito franco, não vamos passar. Porque não envolve o interesse desses grupos que já estão ali. Porque são partidos que já fazem... fica redundante, mas é justamente essa ideia. São partidos que fazem parte dessa estrutura. A gente já consegue... Se você parar para analisar... Eu até no sentido que você falou. Eles não têm interesse, até porque se não tá interessante os que existem, eu vou lá e crio outro. Cria outro. E com uma facilidade, né? Mais ou menos. O próprio Bolsonaro, quando ele foi, antes dele ir pro PSL, isso é fato, sobre o jornal, ele tentou criar um partido, não conseguiu. E olha que a época ele estava numa crescente e já era deputado, né? Então não é tão simples. Então, mais uma vez, sobre essa ordem,
é afastar os partidos políticos? Não, hipótese alguma. Mas tentar dar um refresco para a nossa democracia. Se você parar para analisar determinados institutos, como o Instituto VDM da Universidade de Gotemburgo, ele fala que esse instituto, que fala sobre democracia, né, instituto voltado para a democracia, ele pontua que nós estamos vivenciando um período de erosão democrática em diversos estados, né? Hungria, Brasil e tal. E o meu ponto é justamente analisar isso, né? Como eu acabei falando no início aqui sobre a questão do Trump, de alterar a regra do jogo, com o jogo ele não pode mais vir, ele vai querer alterar para poder vir, através de um decreto. Vem o Bukele, não podia vir candidato, altera para poder vir candidato e ganha. O que a gente está vivendo, Isabel? E os partidos que estão ali fazendo o quê? Aplaudindo? Com pautas, às vezes, secundárias, terciárias, e isso passando batido? Não. Aí não. Né? Se o poder emana do povo, por que a gente não pode chegar, então, de fato, se posicionar? Ah, porque a gente não pode criar ou ter emenda constitucional de iniciativa popular. Não pode. Então a gente não pode discutir isso. Por quê? Espaço fechado. Então é muito complexo. Na verdade, espaço fechado para que o poder continue nas mãos de quem já está, né? A síntese de tudo isso que a gente está falando, né, sobre direito constitucional, direito eleitoral, partido político, enfim, está muito conectada à dimensão de poder. E, infelizmente, ao longo da graduação em Direito, a gente não vê muito isso. A gente deixa de lado, quer falar de poder. Nossa, não vou assistir essa aula, não. Eu já quero... Tem até alguns alunos assim, né? Professor, já quero fazer uma peça. Eu falo, para você fazer uma peça, você tem que entender todo o sistema que você está inserido para poder, de fato, compreender a finalidade dessa peça. E aí, falando em peça, eu lembrei que é uma das... Às vezes querem optar na prova da ordem, né? Porque tem menos peça, né? Direito constitucional. Direito constitucional. Mas que a complexidade para você entender qual o remédio constitucional que você vai utilizar no caso. Eu fiz direito constitucional, eu confesso. Eu fiz em direito constitucional, né? Mas o ponto é... Mas eu acho que o fácil é o que você domina, na realidade é essa, né? Eu acho que esse é o ponto, essa ideia que eu falei, que eu dei o recado justamente sobre a produção do saber, a ideia de conhecimento, da gente ter essa iniciativa de realmente, eu quero fazer isso, então se dedica. Né? Conheça, seja crítico. E quanto mais crítico você é, mais conhecimento você busca, mais você verifica que não sabe de nada. Eu acho que vai, não sei se você vai concordar comigo, mas a pessoa reconhecer o valor que tem. Perfeito. Né? Perfeito. E, obviamente, isso no direito eleitoral tem um porquê. Mais uma vez. Pensar, tipo, o meu é só um voto. Mas imagina se todo mundo pensar nesse só um. Essa é a ideia, né? É aquela ideia que o Mandurinha só não faz verão, mas... Mas enfim. Mas tira uma andorinha. Exato. O verão não sai. Não sai. E aí, sobre esse recorte, especificamente no direito eleitoral, a gente acaba verificando isso. Por exemplo, uma área bastante nichada. E eu pergunto, não precisa me responder, mas quantos profissionais de direito eleitoral você conhece? Eu já militei nessa área. Né? Eu gosto muito, inclusive. É muito bom. Mas aí você chega e verifica. É bem nichado, né? É bem específico. Então, são áreas, às vezes, advogados que advogam, são poucos dentro do nosso estado que conseguem atuar para vários partidos. Isso deveria ser, isso não tem problema nenhum. Exatamente. Mas, às vezes, não, às vezes você tem que atuar só para esse partido. Se você tá no B, você não vai poder advogar para o A, porque vai achar que você vai trazer informações contrárias, né? Sendo que nós somos profissionais. É a mesma ideia, por exemplo, quando a gente está advogando. Em determinado momento a gente estava falando aqui, né? Agora que você está com o réu? Está com o réu, às vezes você vai atuar ali com a pessoa que fez a violência doméstica, ali você vai estar atuando com a pessoa que sofreu a violência doméstica. Eu acho que isso me encanta, porque eu consigo fechar a porta do lado contrário que eu estou. Pronto. Porque se eu... trabalhista, eu faço... empresa e faço empregado. Cara, se eu tô pelo empregado, já fico, na empresa ia bater aqui, vamos fechar essa brecha aqui. E é a mesma coisa, quando eu pego toda a empresa que eu olho, essa semana mesmo aconteceu isso comigo, que eu peguei uma peça e falei, cara, esse advogado aqui não é trabalhista, que peça é essa? Direito eleitoral acontece muito também, né? Isso. Essa falta de... Aventureiro se dá muito mal. E problemas seríssimos até para você, né? Você tem conhecimento disso, de anular uma candidatura porque está mal assessorado? Perfeito. Ou você ter
contas desaprovadas, né? Às vezes por algum erro que você fala assim, você quer, né, esganar, fala, meu Deus, como que você deixou isso acontecer? Doutor, aí eu falo, agora? Agora? Mas enfim. Ou então achou que dava para resolver sozinho, né? Porque isso, infelizmente, eu acho que isso é um problema cultural, de achar que o advogado pode ser subjugado, que não precisa, você querer tirar o advogado de situações que não tem como. Na verdade, não tem como você... Para tudo, né? Vamos até num caso básico, um contrato. Perfeito. Ninguém quer contratar um advogado para elaborar o contrato. Agora, deu ruim, tu vai lá. Aí, mas por que você não fez um contrato bem feito? Pegou da papelaria? Porque você não queria, achou que era um custo, né? Perfeito. Na verdade, era um investimento para que você evitasse problemas futuros. E isso a gente vai para tudo. A gente está falando do contrato simples, né? Mas a gente está falando de uma candidatura, a gente está falando de várias outras áreas do direito e que não somos valorizados como deveríamos. Começa aquela lixamento, né, na verdade, por aí do advogado. E a gente deveria, na verdade, unir, né, exatamente esforços para que a gente tivesse essa valorização. Não, é perfeito. Recentemente aconteceu, uma pessoa, ela me buscou, e aí justamente, né, analisando ali, ela tinha ela teve um probleminha numa eleição, e aí quando saía o nada consta, na verdade, constava, né, e ela precisava resolver isso. Fiz o levantamento, falei, vou ter que fazer aqui um cenário tal, ter que agir dessa forma assim, assado, como se fosse uma prestação de conta, mas algo lá atrás eu vou ter que fazer hoje. Valor, tanto. A pessoa já... E essa é a ideia. E é o que eu falo do conhecimento. Não quer fechar contigo pelo valor que você está dando? Não se desespere. Se qualifique porque o cliente vai aparecer. Na verdade, doutor, é dentro do seu processo, se qualifique. Se você, com certeza, no processo de maturação, né, independentemente da área, a gente passa por isso, de fato. Então lá no início, às vezes, você né, faz uma situação... Hoje, por exemplo, dentro do teu escritório, eu tenho certeza, é o seu valor porque você sabe do conhecimento que você tem. Exatamente. Eu falo muito isso até para os meus colaboradores. Cara, não tenha medo de cobrar porque você merece o que você está cobrando. E o profissional, às vezes, exatamente se desqualifica nisso. Porque, não, você está cobrando com pena. Se você está cobrando com pena, você acha que está caro, quem você está querendo te cobrar também não vai pagar por aquele serviço. Aí essa é a ideia. Se você está cobrando com pena, você tem que realmente entender qual foi o gasto que você teve para poder chegar até aqui, o seu conhecimento. Às vezes é um processo complexo, que demora muito tempo. Sim. Né? Não, e aí esse tipo de análise a gente precisa fazer, e no direito eleitoral isso acontece também, como você bem disse. Às vezes eu me especializo, me dedico, faço curso fora e tal, chega uma pessoa que é aventureira, acha que é simples, pega e faz. Pô, um cargo, um valor tal, um valor baixo, pega e faz. Você fala, vai dar ruim. Chega depois e dá ruim. E às vezes não dá para resolver. E aí? Aí, depois de dar tudo ruim, vamos procurar o Deus. Deus vai resolver. Doutor, nossa conversa fluiu. Olha, eu não consegui nem fazer metade das perguntas. Que bom. Eu achei que eram poucas, nós não conseguimos chegar na metade. Já deixa aqui o convite para voltar, para a gente conseguir desenvolver mais um tema que é muito interessante. E exatamente essa questão de trazer conhecimento. Eu acho que desmistificar o direito constitucional, o direito administrativo, que exatamente você, quando conhece, né, você passa a gostar, porque exatamente aquela ageriza que a gente tem é por falta de conhecimento, né? Verdade. Tem alguma coisa assim que seria muito importante que de repente não deu tempo da gente falar que você queria trazer para mim, ou pode trazer também um mito, por exemplo, um mito? É um mito, né? A gente um mito, acho que seria essa ideia justamente, que os partidos políticos são exclusivos no que diz respeito ao campo da representação, né? Então preciso unicamente me filiar a um partido político para poder disputar na arena eleitoral. Isso é um mito. Na nossa realidade hoje, de fato, a condição de elegibilidade que a gente verifica na própria Constituição está associada à filiação político-partidária. Mas no campo prático, no que diz respeito à análise global, é um mito. Então, nós temos sim a possibilidade de perceber a candidatura independente ou candidatura avulsa, que não é o fato de ser uma candidatura individual, às vezes pode ser um grupo, e esse grupo não necessariamente é um partido político. E acho que é um mito que a gente precisa sim, ao menos, doutora Isabel, reconhecer, né? Analisar,
criticar. E eu falando, obviamente você pode discordar, mas você não pode se alienar ao ponto de falar que isso não existe, que não é possível, né? A gente tem que realmente estudar e parar para discutir isso falando, ora, por que esse tipo de padrão é posto dentro do meu processo de formação como uma verdade absoluta? E aí a gente entra mais uma vez naquele ciclo de poder. Porque a gente vai reproduzindo isso como sendo verdade absoluta. Então, só existe partido político nas eleições. Só existe partido político nas eleições. Mas o que você falou, não. A composição dos partidos políticos é feita o quê? De pessoas. A representação é do povo. O partido político ele funciona justamente como um instrumento para poder fazer com que isso, enfim, funcione de uma maneira, ou deveria ser, né? De uma maneira mais adequada. Mas eu acredito que um mito interessante é relacionado a isso. Nós temos, sim, possibilidades. E uma delas é a candidatura independente. Eu tenho certeza que você teve uma aula sobre direito constitucional, partidário e eleitoral. Mas se ainda assim de algo que foi citado aqui ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui na nossa caixinha que o Dr. Caio vai responder para você com certeza, porque doutor Caio, porque eu não estou capacitada para essa complexidade, não. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, doutora Isabel, doutor Caio. Também se inscreva no nosso canal e não perca nenhum episódio, porque sempre eu trago os melhores, como foi hoje.